pessoas, tudo bem? Eu sou a Mayra e hoje nós vamos enaltecer a literatura nacional com Escola dos Mortos, da Carine Vidal, porque se merece. Como eu já disse, ele é um livro nacional e além disso ele é super em conta. Hoje é dia 24 de julho e ele tá custando R$ 7,99 na Amazon. Então, se você quiser aí uma companhia, né, para alguns dias de leitura, porque esse livro tem 978 páginas, é uma ótima pedida, principalmente se você gosta desse clima mais adolescente, escolar, ele é um ótimo livro. Ele é o primeiro livro de uma duologia, o segundo é O Príncipe dos Mortos e eu vou deixar o link para compra na Amazon aqui embaixo. Ah, e já curte logo esse vídeo no começo, né, pra dar uma força por aqui. Nesse livro a gente vai conhecer a Lara Valente, ela mora no Rio de Janeiro com a mãe e a irmã, e ela ama o rio, ama a praia, ama o sol, ela é surfista. E uma noite, já tarde, passando das 10 horas da noite, aparece um cara na porta delas, todo engravatado, todo arrumadinho, que não fala português, querendo falar justamente com a Lara. Quando eles começam a conversar, ele vai dizer que é o advogado da família Van Pelt, que é a família paterna dela e que o avô dela faleceu. Como o pai dela não foi encontrado em lugar nenhum, porque ele sumiu há muitos anos, toda a fortuna foi passada automaticamente para Lara por ser a primogênita da família. Só que tem um porém, para ela receber essa herança, obrigatoriamente ela precisa estudar 1 ano na escola Southron, na Inglaterra. Coloca aí, editor, como é que se escreve esse nome? Estou pronunciando a palavra certa? Provavelmente não, mas é desse jeito que se escreve aqui e guarda isso porque é importante. De início ela não quer ir porque ela é super apegada à família dela, né? Passar 1 ano longe da família, 1 ano longe do Brasil, mas quando ela vê a fortuna, o valor que o vô dela deixou pra ela vê que esse valor dá pra sustentar a família dela durante a vida inteira, ela pode pagar todos os estudos da irmã dela, e aí ela decide ir. Só que quando chega nessa escola, o clima já é muito macabro. A escola é um castelo muito antigo, é tudo cinza, não tem uma vida perto da escola. Quando ela chega ali na porta, ela é atendida por uma governanta que parece que tá com medo, assustada por estar ali, sai arrastando ela às pressas. E aí a diretora diz que em hipótese nenhuma ela deve sair do quarto depois das 8 horas, que é terminantemente proibido qualquer aluno estar perambulando pela escola depois das 8 da noite. E quando ela termina de conversar com a diretora, ela vai atrás da governanta, que não está em lugar nenhum, e ela acaba escutando um som de piano e quando ela vai ver tem um garoto tocando sozinho numa sala. Enquanto ela tá ouvindo, ele meio que percebe que ela tá ali e ela sai correndo para se esconder. E aí ela encontra a governanta que sai arrastando ela escola acima até o quarto dela. Enquanto a governanta leva a Lara pro dormitório dela, a Lara comenta que viu um garoto tocando piano e a governanta olha pra ela e diz: "Menina, você tá louca, porque ninguém sai do quarto depois das 8 da noite, você é a única que está do lado de fora, não tinha ninguém, isso é coisa da sua cabeça." E nesse momento, esse determinado menino passa por elas e a Lara olha e diz assim: "Mas tá aí o menino, é esse daí, tá passando do teu lado." E aí a governanta olha pra cara dela com cara de espanto e sai arrastando ela pelo corredor, praticamente assim: "Cala a boca, só me segue." E aí tudo bem, a Lara vai dormir achando que a governanta é louca. E no outro dia, quando ela começa as aulas dela, ela percebe que todos os alunos daquela escola são muito estranhos. Eles não tentam se destacar, eles não conversam, eles não riem. Todos são muito quietos, muito na sua. Ninguém faz questão de se sobressair em nada. E aí, no decorrer dos dias, das aulas, ela começa a perceber que alguns alunos estão tentando fazer ela quebrar as regras, tentando fazer ela sair à noite. A partir disso, ela vai descobrir que a Southron não é uma escola normal. Na verdade, ela arrecada almas para a morte, porque sim, nesse livro a morte é um sujeito. Tem uma lenda que vai explicar por que a escola existe, por que a morte arrecada almas de determinadas famílias, mas se eu for falar sobre isso vai perder a graça. E aí, gente, Lara morre, mas não se preocupe, isso não é spoiler, tem lá na sinopse do livro. E ela acorda pensando que tá viva. Só que desse ponto dela acordar pensando que tá viva, até ela entender que de fato está morta, ela passa por muita coisa. Ela faz muita coisa. E essa parte do livro, particularmente, é muito engraçada. E, sinceramente, eu acho que se eu morresse e acordasse num caixão, ia ser exatamente daquele jeito. Vou dar só um pouquinho de spoiler dessa parte. Quando ela acorda, ela sente que está em um lugar confortável e ela simplesmente vira pro lado e vai voltar a dormir até ela perceber que tá dentro de um caixão. E depois que a Lara aceita que ela morreu de verdade,
ela entende que a escola verdadeira, a escola principal, é a escola dos mortos e não a Soltron. E aí nós vamos entender o real motivo da existência dessa segunda escola, porque a morte só arrecada as melhores almas, digamos assim, os mais bonitos, os mais inteligentes, os mais divertidos, só aquelas pessoas que mais chamam atenção. E aí, nesse momento, é que nós vamos começar o romance. Enquanto a Lara tá tentando se adaptar a essa nova escola, tá tentando se entrosar, fazer alguma amizade, ela nota um garoto. E esse garoto que ela nota é justamente o garoto que ela viu antes, enquanto estava viva. Só que esse garoto, que é o Luke Ivanovic, esse nome é russo, tá? Então eu tenho certeza que eu pronunciei errado, mas enfim, né? Ele e a família dele, eles não falam com ninguém, nem olham na cara de ninguém, eles não frequentam as aulas, eles são uma família muito estranha. A Lara se sente atraída pelo Luca, só que como ele nunca deu moral pra ninguém, ela disfarça, finge que não tá sentindo nada e vai viver a vida dela, porque na cabeça dela, se ele não deu bola pra ninguém, não é pra ela que vai dar, né? E aí a Lara faz novos amigos, vai frequentar as aulas, porque sim, mesmo morta, a pessoa precisa ir pra aula. Ela vai viver na vidinha dela, a morte dela, não sei. E aí um certo dia acontece uma coisa que causa uma reação no Luca que deixa a escola inteira de boca aberta, espantada, porque ele e a família dele nunca tiveram reação nenhuma em relação com outros alunos, nunca fizeram questão de se aproximar de ninguém e do nada o Luca meio que surta. E depois desse acontecimento, o Luca começa a seguir a Lara para todo lugar que ela vai. Ele não fala com ela, ele não olha pra ela, ele não chega perto dela, não tem reação nenhuma, ele só anda atrás dela. Ela fica assustada porque a escola inteira tem medo do Luke e da família dele, inclusive ela, mas ao mesmo tempo ela fica feliz porque ela gosta dele e pelo menos é uma reação dele, né, em relação ali a ela. Os dias vão passando nessa rotina louca deles e aí começa o campeonato de futebol entre as escolas dos mortos do mundo inteiro. E para comemorar a primeira vitória do time, a Lara dá uma festa. O Luca aparece nessa festa, tira ela de lá, ela sai super feliz. E aí ele tranca ela dentro do quarto. Basicamente, ele tirou ela da festa dela, trancou ela no quarto pra ela não poder voltar pra festa dela. E no outro dia ainda ficou com raiva porque ela não quis sentar com ele no café da manhã. Talvez Luca mereça uns tapas, talvez, mas o que me irritou mais nessa hora foi ele dizer que já tinha se esforçado demais pelo relacionamento, sendo que a primeira vez que ele falou com ela foi pra trancar ela dentro do quarto. Eu sei que nessa hora deu vontade de eu entrar dentro do livro e sacudir esse menino pra ele deixar de ser idiota, gente. Mas tudo bem, a gente releva. Depois disso a gente vai ver o relacionamento deles, que é bastante complicado, diga-se de passagem, se desenrolar. O que acontece? Se fosse em outro livro ou em outra situação, talvez o Luca, por ter uma personalidade muito forte, talvez me incomodaria. Mas no contexto que a Karine Vidal criou ali, isso não me incomodou. E ao mesmo tempo que o Luca é uma pessoa muito complicada, ele também é uma pessoa muito cuidadosa com a Lara. A gente vai ver o Luca afastando todo mundo de perto dele, mas ao mesmo tempo ele tentando fazer de tudo para que a Lara se sinta bem. Podia ser um final feliz bonitinho aí, né? Ele finalmente demonstrou os sentimentos dele, eles estão começando a se dar bem. Só que acontece uma reviravolta, que a vida da Lara, né, gente, eu vou falar a vida aqui. A vida dela vira de cabeça para baixo, ela e o Luca acabam terminando. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história do Luke e da família dele, porque eles são tão isolados, porque eles são tão estranhos. E a gente vai ver também o Luca tentando reconquistar a Lara. Nesse momento vai acontecer um negócio chamado de A Caçada. O que é isso? É uma competição organizada pela própria morte, onde os alunos disputam um dia no mundo dos vivos. E é um negócio muito bizarro, porque foi a morte que organizou, né, gente? Coisa boa não pode sair daí. Tá tudo ok, todo mundo tá lá desesperado procurando um prêmio que ninguém sabe o que é. A morte disse que eles vão saber quando encontrarem. E Lara podia encontrar o prêmio, né, voltar a viver com o Luca, ficar tudo lindo, ficar tudo certo. Só que neste momento, tá tudo errado, de novo. Só nessa parte tem umas 3 reviravoltas, uma atrás da outra. E aí a vida de Lara volta pro fundo do poço, volta a ficar tudo errado. A vida da Lara volta a ficar de cabeça para baixo. E a gente vai ver ela tentando se reerguer, tentando se reestruturar. Como eu já disse, ele tem 987 páginas, só que eu nem vi essas páginas passarem de tão envolvida que eu fiquei ali com o livro. Tem algumas coisas que podem se incomodar algumas pessoas. Por exemplo, toda vida que ela falava do Luca,
ela falava que o Luca tinha cheiro de tempero e especiarias. Tem um determinado ponto do livro que a gente diz, tá bom, eu já entendi que ele cheira a tempero. Mas isso não me incomodou em nada, na verdade, da mesma forma como ela sempre se referia ao Brasil como as terras latinas dela. E, gente, são pequenos detalhes que, pra minha experiência, não mudou em nada. Eu amei. Eu vou ler o segundo livro, eu vou ler o livro de contos. Queria que tivesse mais livros pra gente conhecer mais a história da Lara e do Luca, mas como é uma duologia, né, gente, a gente fica aí no aguardo da Karine Vidal fazer mais livros. Inclusive, recentemente saiu... O último livro que ela lançou foi Desvendando Gabriel, que eu quero ler também. Eu gostei muito da escrita da Karine Vidal. E todos esses livros estão no Kindle Unlimited. Se você quer ler Escola dos Mortos, O Príncipe dos Mortos, também está lá. Bom, gente, é isso. Se você gostou e ainda não deixou o like, deixa o like agora, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque nós temos vídeos aqui 2 vezes por semana, toda terça e sexta, às 10 horas da manhã. Comenta o que tu achou do vídeo, se tu já leu ele, se tu quer que eu traga a resenha do Príncipe dos Mortos. Compartilha com todo mundo. Segue no Instagram, vamos fazer aquela amizade sincera por lá, conversar sobre as nossas leituras. E vai assistir esses 2 vídeos aqui, olha. Um beijo, tchau!